O Internacional está em busca de laterais direitos. O próprio técnico Roger Machado lançou esse pedido ontem na entrevista coletiva após empate contra o Atlético Paranaense. Vamos falar a respeito disto. E ainda, o diretor esportivo Magrão já está fora, foi demitido ontem. E aí o Inter já está em busca de um substituto e já tem um nome como alvo para substituir o ex-diretor esportivo Magrão. E por fim, quero te falar também a respeito de um risco que o Inter corre de perder mando de campo no Campeonato Brasileiro. Vou te falar a respeito disto também. Mas antes, eu te convido a te inscrever no canal, porque é muito importante. Muita gente assiste o meu canal aqui, as lives, os vídeos, eu vejo os conteúdos aqui, vejo as análises do YouTube. Muita gente assiste sem se inscrever, não custa nada. Por favor, é claro, se você gostar desse conteúdo, te inscreve. Curte o vídeo também, que é muito importante para dar uma engajada no meu canal. Chegamos na marca de 15.500, queremos chegar na marca de 16 mil, para quem sabe bater 20 mil inscritos ainda este ano. Será que é possível? Eu conto com a tua ajuda, é claro, se você gostar do conteúdo aqui do canal do Lucas Fontes. E antes de eu falar das notícias, quero te falar a respeito do nosso apoiador, que é o Ativo Ultra, que é o estimulante do homem moderno. Para você que quer ter uma vida sexual mais ativa, você tem que chamar o Ativo Ultra. Aqui na descrição tem um WhatsApp, que é um link que vai te redirecionar para o WhatsApp de forma muito sigilosa. Tu vai lá conversar com eles, vai perguntar a respeito dos produtos e também adquirir os produtos do Ativo Ultra. Tem o Ativo Gladiador, tem o Ativo Ultra que é utilizado como estimulante sexual, né, do homem moderno, e você vai receber na sua casa de forma muito sigilosa. Então chama aqui no WhatsApp, que isso vai mudar a tua vida, vai mudar o teu casamento, tu vai ter uma vida mais saudável através do Ativo Ultra, beleza? Combinado? Vamos lá, vamos tratar sobre os assuntos. A gente colocou 3 assuntos aqui relevantes do dia do Internacional para tratar com vocês, tá? Primeiro eu quero falar sobre a troca, né? A troca não, né? Na real foi a saída, né, do diretor esportivo Magrão. Ontem o presidente Alessandro Barcelos já comunicou isso, a gente já abordou muito a respeito disso nas lives que a gente tem aqui no canal do Lucas Fontes, tanto no Café com Fontes como no Fontes News. E quero tratar sobre a sequência, né, sobre o que o Inter pensa para esse cargo, tá? Ainda ontem surgiu a informação de que o Inter já tem esse nome, esse perfil, né, esse nome para substituir o Magrão. Talvez não com a mesma nomenclatura, tá? Mas para exercer algumas das funções que o Magrão executava no clube, como por exemplo a de executivo. O Magrão, ele indicava nomes, ele participava de negociações, conversava com jogadores, e o Inter busca um nome desse perfil, já que o José Olavo Bisol vai, digamos assim, cobrir, né, algumas das funções do Magrão de maneira do vestiário, né? Ele vai cuidar um pouco mais dessa questão de vestiário, no trato com os jogadores e tudo mais, né? No trato pessoal, né? Do dia a dia, realmente, com os atletas. E essa parte de executivo, o Inter vai procurar alguém no mercado. E o nome que surgiu ontem foi do André Mazzucco, tá? Eu não sei se eu acertei a pronúncia, mas André Mazzucco tem 2 Zs, né? No Mazzucco. Ele já trabalhou no Botafogo e no Atlético Paranaense, tá? Como um executivo realmente, tanto da SAF do Botafogo, onde ele teve um trabalho mais destacado, como no Atlético Paranaense. Atualmente ele está livre no mercado. É um nome que o Inter está analisando, aí, que pode sim nos próximos dias avançar com uma proposta de trabalho para esse profissional. Inclusive ontem, tá? Isso não é informação, é apenas um feeling, um sentimento de quem tá ali observando as coisas de bastidor. Ontem a gente estava ali na sala de coletivos também, observando algumas movimentações do presidente Alessandro Barcelos junto com seus pares, e teve um momento que o presidente Alessandro Barcelos foi lá falar, né, na entrevista coletiva. Teve um momento que ele falou que ele havia conversado, né, com o presidente do Atlético Paranaense. Até não sei se ele errou a nomenclatura, porque eu acho que o Petralha nem estava lá no Beira-Rio, ou ele ligou para o Petralha, mas eu acho que ele conversou com alguma pessoa importante da diretoria do Atlético Paranaense ainda no Beira-Rio, tá? Talvez ele tenha errado a nomenclatura, mas ele falou presidente, se eu não estou enganado. Eu acho que talvez nessa conversa ele tenha
perguntado sobre o André Massucco, né? Sobre os seus predicados, enfim, porque foi um profissional que passou pelo Atlético Paranaense. Talvez o presidente Cecílio Barcelos tenha ido atrás de algumas informações sobre o profissional. Então, nos próximos dias, isso pode se concretizar e o Inter anunciar este profissional. Se não anunciar este profissional, vai atrás de outros no mercado, porque o Inter quer colocar alguém nessa lacuna que agora deixou o Magrão, principalmente para trabalhar como um executivo ali. E o Inter tem que ter uma pressa, digamos assim, para isso, né? Porque a janela está aberta, né? A janela de transferência seria muito importante ter esse profissional para cuidar disso nesse próximo mês em que a janela ainda estará aberta, beleza? Próximo assunto que eu quero tratar aqui com vocês, tá? É sobre a perda do mando de campo, né? O Inter foi denunciado, tá, pelo STJD, pelo ato que aconteceu no Clássico Grenal lá em Curitiba, quando a torcida colorada jogou alguns sinalizadores atrás do gol ali, logo após o gol da vitória no Clássico Grenal, um gol do Vitão. A torcida jogou alguns sinalizadores, se vocês forem lembrar, o jogo foi paralisado. Teve até um fato, e eu falo com propriedade porque eu estava muito perto, inclusive um dos sinalizadores quase me acertou ali. Teve até o Duqueiroz ali que apagou, né, um dos sinalizadores e tal. O jogo foi paralisado e o árbitro colocou na súmula, né? E esse ato de ter colocado na súmula gerou uma denúncia no STJD para Inter e para Grêmio, tá? E por que pro Grêmio? Eu vi muito torcedor gremista reclamar nas redes sociais, pô, o Grêmio foi denunciado, não teve nada a ver, mas é porque o Grêmio era mandante, né? E ele tem que garantir a segurança. Se os torcedores do Internacional entraram com esses artefatos dentro do estádio que tem o mando do Grêmio, o Grêmio, querendo ou não, tem responsabilidade sobre isso, tá? Só que assim, ó, tanto o Grêmio quanto o Inter foram denunciados no mesmo artigo. Tá? E esse artigo denota sobre essas questões de segurança, né, de não ter invasão de campo e também objetos arremessados. E a pena é a seguinte, tá? Se ambos forem condenados, uma multa de R$100 a 100 mil, tá? Que esse seria o menor problema, mas aí também tem uma pena de perda de mando de campo. E é aí que mora o perigo. O Inter pode sim ser punido por essa questão, lembrando que ainda pode ser, ainda vai rolar talvez o julgamento, né, da invasão de campo lá do Jacone, né, quando o torcedor invadiu para tentar agredir ali o Ener Valencia. Então, querendo ou não, o Inter tem aí um medo de que essas questões, né, que se repetiram, tanto do objeto jogado como do torcedor invadido, possa fazer com que os jurados do STJD possam pesar a caneta nessa questão. Então o Inter sim tem um temor de perder o mando de campo em relação a isso. Amanhã é o julgamento, a gente vai ficar atento em relação a isso para informar depois, tá? E a última quentinha que eu quero trazer para vocês aqui é a respeito de laterais direitos, né? Porque ontem o técnico Roger Machado, na entrevista coletiva, falou que o Inter ele pediu praticamente 2 laterais direitos ainda para 2024, porque afinal de contas o Busto saiu. Ontem o Igor Gomes foi colocado na lateral direita, teve até um problema, aliás, hoje o Igor Gomes não treinou, tá? A informação que eu tô trazendo aqui, o Igor Gomes não treinou, o treino estava fechado, mas o Inter divulgou algumas imagens do treino e o Igor Gomes não aparecia nas imagens de treino, e era para ele aparecer porque rolou uma corrida ali com os titulares. O Igor Gomes talvez não jogue na quarta-feira e o Bruno Gomes seria alçado à posição de lateral direito. Isso não é o ideal. O técnico Roger Machado quer laterais da posição, tá? Então tem 3 nomes nesse momento que estão sendo entre especulados, sondados, ou talvez até já tenham tido negociações, tá? Um é um nome que não dá para vir esse ano, tá? Então já cancela essa questão de 2024. Mas é o nome que o Inter pensa para 2025, que é o nome do João Lucas, lateral direito, que jogou com o Roger Machado, mas esse é para 2025. Ele pertence ao Santos, o Inter teria que fazer uma negociação com o Santos para contratar em 2025. O segundo nome é o Igor Silva, tá? Jogador do Lorient, de 27 anos, não tem jogado lá, e o Inter já tem algumas conversas com o Lorient a fim de contratá-lo, tá? E o terceiro nome que eu quero focar um pouquinho mais aqui é o Guga, tá? Esse nome foi especulado, sim, o Inter sondou o nome dele. Há relatos de que já teve sondagens com o Fluminense a respeito desse
desse jogador. Ele tem 4 jogos, né? O Guga, lateral direito de 25 anos, hoje ele é reserva do Fluminense, mas ele tem apenas 4 jogos e poderia ser contratado. Ele tem contrato ainda com o Fluminense até 2026, o Inter poderia adquiri-lo por empréstimo, por exemplo, ou pagar algum valor para o Fluminense a fim de liberá-lo. E é um nome que está no radar. Só que o André Cury confirmou para o pessoal da Revista Colorado que, pelo menos por enquanto, não houve nenhuma proposta pelo atleta, né? Então, tudo ainda está na base das sondagens e especulações, tá? Comentem aqui o que vocês acharam de todas essas informações. Eu aguardo vocês amanhã no Café com Fontes. Valeu, tchau!